Boa noite, está começando pela rede de CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje a deputada federal do PCdoB, Jandira Fegali. Boa noite, deputada. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la e para entrevistá-la eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputada. Boa noite, Walter. Bem, vamos agora então ao resumo das notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os principais destaques da semana. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, usou as redes sociais para criticar os deputados que recorreram ao STF contra a votação do financiamento de campanha. Os 6 partidos que assinaram a ação acusam o presidente da Câmara de infringir a Constituição e o regimento, ao permitir que o tema fosse apreciado 2 vezes na mesma votação. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, disse que é preciso esperar o fim da votação para avaliar o caso e que a unificação das eleições, também aprovada na reforma, pode dificultar os trabalhos do tribunal. Isso concentrará uma quantidade de demandas e de processos em um determinado período. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a nova CPI sobre o futebol deve dar respostas à sociedade sobre as suspeitas que recaem sobre parte da diretoria da CBF e a Copa do Brasil. As autoridades brasileiras passaram a agir depois que os Estados Unidos iniciaram investigações sobre a FIFA. O Ministério Público Federal informou também que vai investigar irregularidades aqui no país. Mais 2 executivos se recusaram a falar na CPI da Petrobras. Eles usaram o direito constitucional de ficar em silêncio para não se incriminar. O ex-presidente do Grupo Galvão, Dario de Queiroz Galvão Filho, e o ex-vice-presidente da construtora Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, são suspeitos de participar do esquema de corrupção na estatal e chegaram a ser presos durante a Operação Lava Jato. A Justiça, Sérgio Mendes, disse que a empreiteira pagou 8 milhões de reais em propina ao doleiro Alberto Youssef para garantir a inclusão de aditivos que aumentaram o valor dos contratos com a estatal. E o governo anunciou mais dinheiro no Plano Safra para o período de 2015 e 2016. 187 bilhões de reais para financiar a produção, aumento de 20% em relação ao ano passado. Mas os juros também subiram e variam de 7% a 8,75%. O anúncio foi mais uma tentativa do governo de mostrar uma agenda positiva depois da votação das medidas do ajuste fiscal. A presidente Dilma Rousseff repetiu o discurso de que o ajuste vai fazer o Brasil voltar a crescer. O ajuste fiscal não é um objetivo em si mesmo e, por isso, em simultâneo a ele, estamos construindo uma agenda de crescimento, da qual este plano agrícola e pecuário é um dos componentes. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Voltamos com o Jogo do Poder e aqui com a deputada Jandira Fegali. Deputada, na semana passada o Congresso votou a reforma política. Havia uma expectativa da sociedade de que saísse algo mais substancioso, mais concreto, uma transformação de fato. Até porque, em momentos de crise, se fala muito na reforma política como um caminhamento para o país sair da crise política. Ela foi apontada, inclusive, pela presidente Dilma como uma das soluções para o impasse político, inclusive com as manifestações de 2013, se falou muito na saída através da reforma política. Muito bem, quando o Congresso vai votar a reforma política, quase não faz transformação nenhuma. A única mudança significativa, relevante, foi a aprovação da reeleição. O mais é absolutamente pouco expressivo, ou quase nada mudou. O que houve? O Congresso não quer mudar nada, deputado? Na verdade, Ricardo, a discussão sobre a crise de representação se colocou em 2013, né? E por isso veio a ideia do plebiscito ou a movimentação política pela reforma e surgiram na sociedade uma série de propostas. Entre elas, a proposta que você deve conhecer da coalizão, Walter deve conhecer também,
que foi encabeçada pela dos advogados, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e mais 98 entidades nacionais, de uma reforma política de fato democrática e eleições limpas. Esse era o nome do movimento, onde a principal questão era a proibição do financiamento empresarial de campanhas, né? Nós estamos vivendo uma crise ética, há uma série de questionamentos sobre a promiscuidade entre a atividade política e o financiamento de empresas. E essa era a grande bandeira da coalizão, para além de manter um sistema proporcional democrático, representativo, cota de gênero, cota para as mulheres, regulamentar os instrumentos de participação popular, como plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular. Então havia uma série de propostas, de fato, de mudança de uma reforma política mais profunda, mais democrática. Mas o Congresso que nós temos hoje, lamentavelmente, ele conserva valores restritivos, né? E, na mesma polarização que veio da sociedade nas eleições, ele permanece. É um Congresso polarizado, pouquíssima mediação ou nenhuma mediação. Essa polarização está, de certa maneira, levando a uma meia paralisia em termos de votação. Não, ao contrário. Ao contrário. Há muita votação, mas pouco avanço nas votações. Ao contrário, acho que a pauta é uma pauta de retrocesso, uma pauta retrógrada, que vai caminhando no Congresso. Eu até me preocupo quando as pessoas elogiam. Vocês estão trabalhando bastante. Eu digo, pois é, talvez se fosse o caso, a gente trabalhar até menos agora, para não votar tanta coisa ruim para o povo, né? E na reforma política, o que aconteceu? Ficou claro para todos nós que o centro da reforma política para esse setor predominantemente conservador era botar na Constituição o financiamento empresarial e estabelecer cláusulas de restrição, né, à participação de partidos menores, ou seja, tentar deixar 2, 3, 4 partidos no máximo no comando da política brasileira. Então, uma coisa eles conseguiram, que foi constitucionalizar o financiamento empresarial, o que eu achei uma violência profunda à sociedade brasileira, né? E a outra foi tentar as coisas de gestão, que aí nós não conseguimos não deixar aprovar. A alegação que eles trazem quando questionados, eu digo eles, o presidente da Câmara, o próprio líder do PMDB, é de que já havia sido rejeitado o financiamento público, já havia sido rejeitado o financiamento também de pessoa física. Então, mas também já tinha sido rejeitado. Diante disso se colocou o financiamento empresarial privado. Agora, por que não se aprovou? Isso não é verdade. A primeira votação que nós fizemos lá foi exatamente financiamento privado para candidatos ou partidos. E esse foi rejeitado. Teve 254 votos, não atingiu 308. Aí depois se votou pessoa física, que teve 163 votos, foi um destaque do PCdoB, pessoa física e público, e depois financiamento público exclusivo. Como perdeu o financiamento privado, manobrou-se para recolocar na pauta no dia seguinte o financiamento privado, uma variação do mesmo tema, o que regimentalmente não poderia colocar. Votou contra o financiamento público? Nós votamos a favor. Mas a parte da bancada do PT, que defende o financiamento público, votou contra. Alguns argumentavam que não era matéria constitucional e sim infraconstitucional. Esse foi o argumento. O PT votou contra. Porque argumentou, que defende isso publicamente. Porque argumentou que era uma matéria infraconstitucional e não matéria constitucional. Nós estávamos votando uma proposta de emenda constitucional. Esse era o argumento. Eu achei que o posicionamento, nesse caso, foi errado. Já que estava em pauta, deveríamos votar, até para marcar publicamente a posição. Então, nós votamos na lista partidária, a lista fechada do sistema proporcional, nós votamos financiamento público pessoa física e nós do PCdoB votamos financiamento público exclusivo. Votamos os três. Mas, lamentavelmente, não passou. Deputados, quer dizer, do PT, que defendem publicamente o financiamento público, votando contra, a ideia que se tem é que se não quer aprovar nada. Eu também achei que a ideia que se tem é o seguinte, na prática, quando a coisa vai para a votação, não se quer mudar nada. Eu acho que ali confundiu de fato, para quem estava insistindo, para quem estava vendo a votação, mas o central aqui do debate é o seguinte: foi derrotado o financiamento empresarial, manobrou-se, fez uma variação do mesmo tema e colocou na pauta de novo, e de um dia para o outro, a madrugada é muito longa, a pressão foi muito grande, eles viraram 23 votos. Violação da Constituição, botando Eu acho que houve uma violação regimental. Na mesma sessão legislativa, que só poderia votar em 2016? Houve uma violação regimental e houve uma violação do acordo dos líderes. No Colégio de Líderes, nós acordamos que votaria uma única vez o privado, uma única vez o público, pessoa física, e uma única vez o financiamento público exclusivo. 70 deputados mudaram o voto. Na primeira votação para a segunda votação. A quem interessava, a madrugada é longa. A quem interessava, na verdade. A madrugada foi longa. Foi longa, acredito. Mas a quem interessa essa doação da empresa? Porque as empresas hoje reclamam dessa história. Se ela dá o dinheiro, o cara diz,
tem interesse. Se ela não dá, ela é condenada. Enfim, as empresas não querem mais essa história de doação. A verdade é essa. E a quem que interessa isso? Seria aos donos dos partidos? São eles que vão ter esse dinheiro na mão para entregar? Eu acho que interessa a quem tem profundas relações com o poder econômico nas eleições, né? Porque hoje o Congresso Nacional não representa a pluralidade da sociedade brasileira. Enquanto o poder econômico determinar o resultado das eleições, nós vamos ter um Congresso acha que completamente que o torcido. Congresso vai ficar efetivamente refém do poder econômico a partir dessa... Ele já é muito refém do poder econômico. Mas vai, de certa maneira, institucionalizar essa situação ao colocar isso na Constituição? Eu diria o seguinte, a regra hoje da lei infraconstitucional, ela permite o financiamento privado. O Caixa 1 não é ilegal. O financiamento oficial das empresas é um financiamento legal. E todos os partidos, sem exceção, todos, o meu, outros partidos, todos, recebem. Já receberam doações oficiais de empresa, legalmente, registrados, etc. No entanto, há uma parcela que não só se utiliza do Caixa 1 como do Caixa 2, ou se aproveita de fraudar licitações ou de grandes articulações de poder econômico para ganhar dinheiro. Mas quem vai virar e não necessariamente para a política, muitas vezes para o seu próprio bolso. Então, a promiscuidade, ela cresce quando o financiamento empresarial ele ocorre. É uma raiz da corrupção. Deputada, quem vai virar o rei dessa história? É o presidente do partido. É ele que vai ter esse dinheiro de doação. Na emenda que foi aprovada... Isso vai ter alguma regulamentação? Olha, na lei infraconstitucional, a primeira coisa que tem que se estabelecer muito claro são os limites de doação do próprio candidato, de pessoa física e das empresas. Isso é uma coisa que a lei precisa estabelecer. Hoje já é uma obrigação legal e não se faz. Precisa estabelecer. Segundo, se quiser interferir diretamente dentro da estrutura partidária, eu acho que é mais difícil. Mas do jeito que a emenda ficou, o dinheiro de empresa vai para os partidos e de pessoa física vai para os candidatos, né? Inclusive, há hoje um questionamento se o partido pode distribuir para o candidato na medida que o partido é pessoa jurídica. Ou seja, agora, de certa maneira, ficou aquilo que, na verdade... O comando partidário do recurso ficou absoluto. O TSE estava tentando evitar que a doação oculta. Agora, a doação oculta passa a ser uma norma constitucional. É isso. Você doa para o partido distribui como quer. Sabe, e a distribuição, como é que é o critério? Hoje, nenhum. Hoje, a distribuição, o critério é partidário. Agora, isso pela votação, mas ainda estamos lutando contra essa aprovação. Ainda tem o segundo turno, existe o Senado e tem uma mobilização junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB.